Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. E já querendo lembrar você que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê uma curtida aí, compartilhe se esse vídeo for edificante para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mudou a sua visão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas também possam ter a sua visão mudada. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao livro Um Exército de Vencedores, do irmão Pedro Dong. E nós chegamos ao capítulo onde o título é As Estratégias de Satanás. No capítulo anterior, nós vimos sobre o sedutor. Quem era essa pessoa, a sua origem. E graças ao Senhor que no capítulo 12 de Apocalipse nos mostra o destino final desse sedutor. Em Apocalipse 12, nos é revelado que esse sedutor, esse príncipe, esse ser em que ele reina, atualmente ele reina, ele vai ser destronado, ele vai ser jogado dos céus, ele vai ser retirado dos ares, porque não se achou lugar para ele e nem os seus anjos. Então, qual é o final desse sedutor? Ele vai ser destronado. Aleluia, porque esse reinado ilegítimo que Satanás, o sedutor do mundo inteiro, ele exerce, ele vai ter fim. E o que vai ditar, ou seja, o que vai determinar esse fim, são os vencedores. Porque houve peleja no céu. Em Apocalipse 12 nos é descrito que há uma peleja no céu. Ou seja, uma luta no céu. Uma luta entre Satanás e seus anjos, e uma luta entre Miguel e seus anjos. E essa luta vai ser desempatada por meio do nascimento do filho varão, que é tipificado pela porção vencedora da igreja, pelo filho mais forte. Esse exército de vencedores que o livro trata. E aí, com o nascimento desse filho varão e a união do filho varão com Miguel e seus anjos, culminará no destronamento de Satanás e seus anjos. No capítulo 12 de Apocalipse, do versículo do 7 ao 10. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, quando esse exército de vencedores, ele é preparado e entra nessa batalha aqui contra o dragão e seus anjos, Miguel, seus anjos, eles obtêm a vitória e eles expulsam esses usurpadores da autoridade. E o versículo 10 é bem enfático e proclama que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
a autoridade de Cristo vai alcançar mais um ambiente, vai conquistar esse ambiente onde o dragão e os seus anjos estavam e reinavam. Então, perceba que a importância de se formar um exército de vencedores. Mas eles venceram, nós vimos aqui que eles venceram o dragão, mas não somente em uma batalha nos céus. Antes, eles venceram o seu inimigo, venceram Satanás, venceram o inimigo de Deus, o nosso inimigo, todos os dias por um viver que destronava ele todos os dias. Onde Satanás reina hoje, que é o mundo onde nós vivemos, esse exército de vencedores não são por ele dominados. Esse exército, ele é encabeçado tão somente por Cristo. A autoridade de Cristo é exercida em cima desse exército de vencedores. Então, esses vencedores, eles não venceram Satanás, não venceram o dragão e seus anjos apenas uma vez, não venceram apenas em Apocalipse 12. Apocalipse 12 é a consumação da vitória desses vencedores que vencem Satanás todos os dias. E é interessante como no capítulo 12 ele tem vários nomes. Satanás, ele é descrito como um grande dragão. Ele é descrito também como antiga serpente. Mostra aqui que Satanás, ele faz oposição ao homem desde o jardim. A antiga serpente aqui, ela está se remetendo a Gênesis. E ao falar da antiga serpente, está dizendo que ele é o inimigo do homem. Porque em Gênesis, em Gênesis 3, o Senhor proclamou um julgamento dizendo que ele poria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, que são os vencedores. Que lá está apontando para Cristo, mas aqui nós estamos trazendo para os vencedores. Então, essa antiga serpente aqui é inimiga da humanidade. Esse grande dragão aqui, ele queria devorar o filho varão. E esse grande dragão, ele ficou grande dragão e vermelho, porque ele se alimentou do pó da terra durante todos esses anos, esses milênios, se alimentando do homem, da humanidade caída. Ele é descrito como diabo, Satanás e sedutor do mundo inteiro. Diabo, aqui ele vem do grego diabolos, que traduz quem ele é. Ele é o caluniador, ele é o acusador. E mais tarde, no final do capítulo, do versículo 10, diz que ele foi expulso o acusador, o diabo, o mesmo que o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o diabo, ele é o acusador, ele é o caluniador. É aquele que faz oposição, caluniando, acusando a humanidade diante de Deus, acusando os irmãos diante de Deus. Também é descrito como Satanás, e Satanás tem vem do hebraico inimigo, adversário. Ele é o nosso adversário. Todas essas palavras para descreverem quem Satanás é, estão dizendo que ele é para nós. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso caluniador. Ele é o nosso acusador.
E ele também é descrito como o sedutor do mundo inteiro, ou o enganador do mundo inteiro. E Satanás, ele tem um modus operandi, ou seja, uma forma como ele age. Ele tem uma estratégia de como corromper o homem. Ele tem um plano de como corromper a humanidade. E esse plano ele colocou em prática no Jardim do Éden. Quando ele seduziu, ou seja, ele enganou a Eva. Eva foi enganada pela serpente. Eva foi enganada por Satanás. E quando ela foi enganada, ela caiu e se corrompeu e o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou o velho homem. E o velho homem é aquele que faz com que o homem peque. É aquele que corrompe a humanidade, ele corrompe o homem. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo ele tem uma preocupação aqui com os coríntios. Olha só o que Paulo fala aos coríntios. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A estratégia de Satanás continua com o mesmo princípio. Enganar o homem para afastá-lo cada vez mais de Deus. O que Satanás quer é afastar o homem de Deus, para que o homem seja impossibilitado de receber salvação. E também, dessa forma, ele age para que não seja formado um exército de vencedores. E quando Eva foi enganada, quando o homem é enganado, o velho homem ele atua. E o velho homem ele se corrompe por meio do engano. Em Efésios 4, versículo 22. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, se afaste dessa velha natureza. Porque esse velho homem ele tem uma tendência, ele tem um prazo de validade, ele tem um caminho, ele tem um destino. Qual o destino desse velho homem? É se corromper, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então esse velho homem, ele nos leva a ser enganados, nos leva a nos afastar mais de Deus, impossibilitando para os descrentes a salvação em Cristo Jesus e para os crentes a possibilidade de se tornarem vencedores, de crescerem em vida, de serem contados nas fileiras desse exército de vencedores. E Satanás, ele tem uma estratégia com o mundo, que é afastá-los de Deus, enganá-los, seduzi-los. E dentro dos filhos de Deus, já que ele não pode tirar a salvação dos filhos de Deus, ele trabalha para que esses filhos de Deus não cresçam, permaneçam crianças. Mas Deus ele precisa de um exército de vencedores para culminar em Apocalipse 12, onde Satanás é expulso juntamente com seus anjos. Senhor Jesus, Ele começa, Satanás, voltando para Gênesis, ele entrou na mente de Eva e começou a construir
ali vários muros, conseguiu enganar Eva ao ponto de Eva tomar o fruto da árvore do bem e do mal e pecar contra Deus. Ele entrou na mente de Eva de tal forma que construiu ali fortalezas. Ele foi construindo muros, aumentando esses muros e construiu uma fortaleza. E essa fortaleza convenceu também a Adão, e Adão também caiu. Aí, depois que eles caíram, quando foram confrontados com Deus, a primeira coisa que Adão fez foi passar a culpa para a mulher. E no nosso relacionamento com os irmãos, no nosso relacionamento conjugal, Satanás, ele tem a estratégia de construir muros, construir fortalezas e nos aprisionar. É assim que ele nos aprisiona. Ele nos aprisiona nas nossas opiniões. Você não muda de ideia, em hipótese alguma. Por quê? Porque você construiu e você é escravo das suas opiniões. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é que nós não podemos ter opiniões, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos ser escravos delas. Se o Senhor nos mostra o outro caminho, nós seguimos o outro caminho. Por quê? Porque foi o Senhor que nos direcionou. Não fique aprisionado nas suas fortalezas. Senhor Jesus. E essas fortalezas, irmãos, qual é a tendência dela? É nos afastar de todo aspecto de submissão ao Senhor. Porque quando nós nos apegamos aos nossos métodos, nos apegamos às nossas opiniões, nós desprezamos a opinião ou o direcionamento que o Senhor nos dá. A tendência, irmãos e amigos, de nós criarmos fortalezas nas nossas mentes é nos afastar do Senhor. E esses pensamentos levam cativos, eles roubam toda a nossa submissão ao nosso amado Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, qual a estratégia dessas sofismas, dessas fortalezas? É destronar o nosso amado Senhor. É extinguir todo pensamento de obediência a Ele. Porque afinal, o nosso método é melhor. Porque afinal, a nossa forma de pensar é a mais correta. E não o direcionamento que o Senhor está nos dando. E quando nós ficamos aprisionados nisso, Satanás, ele vence.
para que nós não sejamos enganados tão facilmente por Satanás, é necessário que nós sejamos encabeçados por Cristo, por meio de um viver de obediência ao Espírito. Um viver de obediência ao Senhor, ao direcionamento do Senhor. E como é que eu faço isso? Primeiramente, eu preciso ter um viver onde eu tenho um relacionamento com Cristo, onde eu escuto o meu Senhor, onde eu obedeço a direção que o meu Senhor dá, porque afinal Ele é o meu Senhor. À medida que nós ignoramos o que o Senhor fala conosco, menos encabeçados por Cristo nós seremos. Porque menos influência Ele terá no nosso viver. Porque nós deixamos de ouvi-lo. E onde é que nós ouvimos o Senhor? Nós ouvimos o Senhor por meio da Sua palavra. Por meio da Sua palavra escrita, por meio da Sua palavra falada, por meio das orações, por meio das comunhões, por meio da palavra profética, por meio da palavra fundamental. É aí, irmãos, onde nós desenvolvemos o nosso ouvido espiritual. E isso leva tempo, é relacionamento. Eu busco saber o que o meu Senhor tem para dizer. Eu ouço o que o meu Senhor tem para dizer. Eu sou encabeçado por Ele. E não se engane. Porque Satanás ele é hábil o bastante para te enganar dizendo que você está no controle. E na verdade, quem está no controle é Ele. Ele está te encabeçando por meio do velho homem. O velho homem, irmãos, é a mistura do pecado com a carne. Do pecado com o homem que gerou a carne. E esse velho homem, ele energiza a humanidade a agir contra Deus, a pecar contra Deus. Senhor Jesus. Satanás, ele se utiliza da aparência para poder enganar o homem. É por isso que ele é o sedutor. Ele conseguiu enganar Eva. Ele conseguiu mostrar a Eva. Ele conseguiu apresentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. De forma tal que Eva achou que ela era agradável. Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então Satanás apresentou aquela árvore de tal forma que ela se tornou boa, agradável e desejável. Satanás, ele tem feito isso com as ideias hoje. Ele tem pervertido o evangelho hoje, deixando ele mais agradável, deixando ele mais desejável. Mas isso tudo tirando o principal do evangelho, que é Cristo, que é o senhorio de Cristo, que é o arrependimento.
Então Satanás ele coloca uma roupagem que torna agradável, desejável. Ele consegue deixar algo que é condenável pela palavra de Deus em algo desejável, em algo agradável, para poder cauterizar a sua consciência, a minha consciência, para poder fazer o quê? Para poder mais uma vez corromper o homem e afastá-lo de Deus. Olha só como Satanás é descrito, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Imaginem aqui que ele consegue deixar, transformar algo abominável em algo aceitável e desejável. Esse é o poder desse sedutor, desse enganador. É assim que ele age. Por que nós precisamos saber como ele age para que nós possamos nos defender, para que possamos vencê-lo? Provavelmente, em uma guerra, se um lado ele subestima o seu inimigo, a tendência desse lado é perder a guerra. E Satanás, ele tem o poder de se fazer invisível, muitas vezes, ou se fazer alguém caricato, onde fala, não, ele é inofensivo. Isso é uma bobagem. É dessa forma que ele consegue enganar o homem, é dessa forma que ele consegue agir. E tem agido durante muitos e muitos anos. E tem corrompido o homem durante muitos e muitos anos. Ele se utiliza da aparência para enganar você, para me enganar. Essa é uma das suas estratégias. Por fim, irmãos, eu queria abordar rapidamente 3 pontos que são destacados ali em Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, onde Satanás vai ao encontro do Senhor Jesus para poder tentá-lo. E ali é nos desvendado como ele age, em que se baseiam as suas estratégias. Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles
te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Há pelo menos 3 pontos aqui onde Satanás ele trabalha para enganar o homem, para afastar o homem de Deus, para escravizar o homem. A primeira, que é do versículo 5 até o versículo... do versículo 1 até o versículo 4, ele está tratando aqui da subsistência. Então, como ele prende o homem na subsistência? Ele coloca várias e várias coisas, várias e várias preocupações no homem, para que o homem fique distraído, para que o homem fique aprisionado, e para que o homem ele busque apenas as coisas dessa terra, se esquecendo que nós somos seres transcendentes. A nossa existência, ela não se limita apenas a esse mundo físico. Nós temos um Deus que é transcendente, que Ele transcende essa realidade, Ele transcende o mundo físico. É como dar apenas um foco para um mundo de oportunidades. É dar um pirulito para uma criança, sendo que ela tem um tesouro inteiro para poder desfrutar. Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é nos dito aqui é que qual é a sua prioridade? A sua prioridade deve ser, o reino e a sua justiça. Satanás, ele quer tirar do homem essa visão, esse sentimento de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
É aí que os vencedores são forjados. Eles buscam o reino e a justiça do reino. O segundo ponto, ele fala da glória pessoal. É dos versículos de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a glória pessoal aqui é o quê? Aqui, imagine a cena de o Senhor Jesus no pináculo do templo, se jogando e os anjos vindo e sustentando ele pelas mãos. Essa era precisamente a forma como os judeus esperavam o Messias. Então, Satanás, uma das suas estratégias era antecipar aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor era Messias? Era o Messias. Mas Satanás, ele queria mexer nos termos do acordo, onde o Messias fosse visto e aceito e não houvesse a crucificação do Senhor, não houvesse a nossa redenção. E o que mais ele investe hoje é a glória pessoal. A pessoa receber a glória que era unicamente para Deus. A pessoa absorver a glória que deve ser unicamente para Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque em toda a nossa ação nós somos servos, nós somos filhos. Toda adoração deve ser para o Senhor, deve ser direcionada para Ele. E nós não suportamos glória, porque a glória corrompe. A glória pessoal corrompe. E nós roubamos a glória que é somente de Deus. Quem deve aparecer é Deus e não nós. Nós precisamos ter um coração puro com relação a essa questão. E nós temos uma promessa, irmãos. Olha só para quem tem um coração puro o que o Senhor diz. No capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uau! Se nós mantemos o nosso coração puro, nós veremos a Deus. Porque, irmãos, nós colocamos toda a glória para Ele e unicamente para Ele. E Satanás, ele ativa o velho homem por meio da glória pessoal. E essa glória pessoal, ela corrompe. Ela nos afasta de Deus. Ela nos faz pecar contra Deus. Nenhuma criatura suporta glória. A glória é unicamente para Deus. Senhor Jesus. E o terceiro ponto, irmãos, que é abordado aqui é a glória deste mundo, que compreende os versículos de 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que estava sendo mostrado aqui. Era o reino do mundo e a glória desse mundo. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Olha só a implicação dessas coisas aqui. Quando nós buscamos a glória desse mundo, nós nos prostramos diante do príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? O Senhor, Ele descreve Satanás como príncipe desse mundo. Toda vez que você busca a glória desse mundo, você se prostra a Satanás. Ele é o seu Senhor. Você retira o senhorio de Cristo e se submete a outro senhorio, que é o senhorio de Satanás. João capítulo 12, versículo 31. Senhor Jesus. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe aqui é Satanás. Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Esse príncipe do mundo, ele não tem nada com o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ou seja, nós vivíamos num mundo onde o imperador é Satanás. E esse império é descrito como o império das trevas. Quando você busca a glória desse mundo, você se prostra a Satanás. E você mergulha de cabeça no império das trevas. Satanás, ele tem aprisionado a humanidade basicamente sobre esses três pilares aqui: a subsistência, a glória pessoal e a glória desse mundo. Amados irmãos e amigos, esse velho homem, ele precisa descer do pedestal. Ele precisa descer do lugar de destaque, do lugar de glória, do lugar mais alto. Porque o único que pode estar ali é o nosso Senhor. O único que pode estar ali, nesse lugar, no lugar mais alto, é o nosso Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é o único. Fora dele não há salvação. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do Senhor. E não há outro Senhor além de Jesus Cristo. Não pode haver. O Senhor nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. E quem deve ser o nosso Kyrios, o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que nos encabeça, aquele que nos governa, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, é o único, né? Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso.
Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amados irmãos e amigos, se você encontrou o Senhor, Ele precisa ser o soberano. A partir desse dia até o final dos tempos. Ou pelos séculos dos séculos, ou para sempre. A estratégia de Satanás é nos afastar de Cristo. Nos aprisionando por meio da nossa mente, por meio das nossas opiniões, criando fortalezas, onde nós não somos encabeçados por meio de Cristo, nós somos encabeçados por meio do velho homem, por meio de Satanás. Satanás, ele também usa a subsistência para aprisionar o homem. Ele usa também a glória pessoal para aprisionar o homem, para enganar o homem. Ele também usa a glória desse mundo para aprisionar o homem. Eva caiu porque ela buscava uma glória pessoal, ela queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E Satanás, ele vem com a mesma proposta, ele não mudou. Sejamos, irmãos, sábios em conhecer o nosso inimigo e como ele usa as suas estratégias para que possamos vencê-lo e estarmos lá em Apocalipse 12, junto com Miguel e seus anjos, destronando esse usurpador. Amém? Possamos fazer parte desse exército, irmãos, vencendo Satanás todos os dias. Amém? Muito obrigado. Se essa palavra de alguma forma, essa mensagem de alguma forma te ajudou, de alguma maneira, compartilhe. E mais uma vez, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E até uma próxima oportunidade.